Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Luana Feitosa e saiba, é uma honra poder participar do teu programa. E hoje eu estou participando da História da Meia-Noite, embora eu ame também as demais histórias que são contadas. Adoro as histórias longas, Paulinho. Eu gosto de maratonar aquelas histórias que têm capítulos. Eu fico curtindo aqui em casa. Especialmente eu gosto de feriado, eu gosto de fim de semana. Você sabe que eu tenho a minha irmã, a Regiane, ela me chama para eu assistir série no Netflix. Eu falo, não, eu prefiro ouvir as histórias do Paulinho Boa Pessoa no canal do Paulinho. Puxa vida, é verdade, minha amiga. Muito obrigado. Agradeço do fundo do coração aí pela sua bondade, né? Pela sua preferência. Então, Paulinho, hoje eu estou aqui para contar uma história de um amigo querido que a gente chama carinhosamente de Mundinho. Ele é Raimundo, o nome dele, e eu o chamava carinhosamente de Mundinho. A história é a seguinte: o Mundinho, ele, filho único, Paulinho, num acidente de carro, ele teve a infelicidade de, quando ele contava 35 anos, perder os pais. O pai já com 66 anos, a mãe dele com 60 anos. Os pais estavam viajando, foi na proximidade de Votorantim, houve uma batida violenta com o carro contra um caminhão e, lamentavelmente, os pais do Raimundo, do nosso querido Mundinho, vieram a falecer. Os pais dele tinham um restaurante e esse restaurante beira de estrada acabou sendo herdado pelo nosso querido Raimundo, o Mundinho. Os pais morreram e aquele restaurante beira de estrada ficou então pro nosso querido Raimundo. E o Raimundo nos comunicou, lógico, a gente foi abraçá-lo, consolá-lo. A perda havia sido irreparável na vida dele, um golpe muito grande. Não é fácil, em qualquer idade, acontecer isso com um filho, né, Paulinho? Ele já era adulto, mas ainda assim teria problemas terríveis psicológicos, emocionais para enfrentar. Não é fácil você perder de uma vez só num acidente o pai e a mãe. Ele sofreu muito, mas após o sofrimento ele teve que encarar, ele teria que assumir esse restaurante beira de estrada que pertencia ao seu pai. Só que, Paulinho, o Raimundo, ele era uma pessoa muito boa, mas ele não tinha jeito para coisa. Não tinha jeito, o restaurante que ia bem na mão do papai, a mãe dele era a chefe de cozinha. Então havia um aparato todo, havia uma organização toda, e a comida era boa qualidade. Então caminhoneiros paravam naquele restaurante, porque você sabe que caminhoneiro é um bicho danado para fazer a propaganda boca a boca. Você para em tal restaurante, o Panela Velha. Então esse Panela Velha era muito divulgado pelos caminhoneiros que iam para o Paraná, que era exatamente ali numa margem de estrada paranaense, que ficava o restaurante do pai do Raimundo, do falecido pai, né? E da mãe do Raimundo. Então os caminhoneiros faziam uma propaganda, porque a comida é boa, porque o movimento é gostoso, lá a gente bate papo, a recepção é calorosa, mas tudo isso existia enquanto o pai e a mãe dele existiam.
uma vez que eles faleceram, perdeu-se aquele carisma e principalmente perdeu-se a qualidade da comida que era fiscalizada de perto pela mãe dele. Restaurante já não era grande, apenas era conhecido e famoso pela qualidade da comida. Quando perde a boa comida, perdeu tudo. E aí o Raimundo começou a ver aquele restaurante cada vez mais minguado de pessoas, cada vez mais vazio de pessoas. E ele pensava consigo mesmo, falou, meu Deus do céu, que incompetência, né? Porque ele começou a se ver como incompetente. Com o meu pai isso nunca aconteceu. Ele começou a dever, começou a ter problemas econômicos, problemas financeiros. Nunca aconteceu com meu pai, o restaurante tinha movimento. E ele vai descobrindo então que o pai dele tinha grande tino comercial. A mãe era uma exímia cozinheira e sabia administrar uma cozinha. E tudo aquilo havia se perdido. Ele ficou pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu estou vivendo um momento dificílimo, delicado com esse restaurante que eu herdei. Era para dar um impulso na minha vida, era para dar uma arrancada na minha vida, com um restaurante que sempre manteve a família, o papai, a mamãe, e de repente eu estou entrando num mundo de dívida. Até que numa noite, antes dele fechar o restaurante, ele tinha já dispensado os poucos funcionários, não tinha muita gente mais trabalhando, porque o restaurante foi fracassando. Ele dispensou os poucos funcionários e ele ficou sozinho no restaurante beira de estrada. Aí ele disse que estava tão abalado que ele colocou num copinho. Sabe aquele copo dose? Aquele copo que já vem com a dose? Exatamente, ele colocou num copo dose um golinho de vodka pura. E ele virou. Ele deu, a gente chama de shot, né? Ele virou aquela vodka pura. Não era muita vodka, naquele copinho de dose. Ele virou de uma vez. E ele falou em alto e bom tom. Ele falou dentro do restaurante. Perdeu a cabeça, talvez. Não dá nem pra dizer que era efeito da vodka, porque ele tinha acabado de tomar. Ele falou em alto e bom tom. Eu tô disposto a fazer qualquer negócio que der certo. E aí ele falou uma bobagem. O Raimundo falou uma bobagem. Seria capaz até de fazer um negócio com o capeta, sabe? Quando ele disse isso, eu seria capaz até de fazer um negócio com o capeta para consertar as coisas que estão erradas nesse restaurante. Tudo aconteceu com o Raimundo. No mesmo momento em que ele disse isso, as luzes do restaurante piscaram, no ambiente ficou frio. Tudo bem que era no estado do Paraná, o estado do Paraná normalmente é um estado mais frio, mas ficou frio mesmo, tanto que ele esfregou as mãos nos braços, porque ele sentiu um arrepio correr o corpo dele. A porta do restaurante, que já estava encostada, não estava fechada com chave, porque ele estava lá dentro ainda. Os funcionários tinham acabado de sair, mas a porta estava encostada. De repente a porta se escancarou e um homem de terno preto entrou devagar dentro do restaurante. Por causa do chapéu que o homem usava, não dava para ver o rosto do homem. Mas ele, o Raimundo, ele se assustou quando ele viu aquele homem entrando no restaurante àquela hora da noite e depois ele ter dito aquela bobagem. Pois não, em que eu posso ajudar o senhor? Ele perguntou ao homem recém-chegado. E o homem, sem tirar o chapéu da cabeça, respondeu para o Raimundo: vim aqui te ajudar. O homem falou assim, com uma voz meio que impostada, rouca e carregada: vim aqui te ajudar. Ajudar? Quem será que era aquele homem? E me ajudar como? Como assim? Ficou pensando o Raimundo. O homem de terno preto fora se aproximando e sentou junto dele à mesa no Panela Velha, o restaurante que havia pertencido aos seus pais. Sentou ali. O Raimundo se lembrou que ele estava com a vodka ainda aberta e aquele copinho de doses. Um ele tinha usado, mas havia outro. Ele ofereceu para o homem. O senhor aceita? O homem disse: coloque uma dose para mim. Só uma dose. Ele serviu aquela dose para o homem de terno preto e o homem tomou tal qual ele tomara antes. Numa golada só, num shot. Tomou aquele gole de vodka. E aí o homem disse:
sabe o que é? Eu sou um sujeito de negócios e eu viajo por aqui, por esses cantos todos aqui. Viajo essas terras todas do Paraná e é minha missão. Por onde eu vou passando, eu vou levantando pessoas que estão quase à bancarrota, pequenos empresários, eu vou erguendo, gente que está prestes a falir. E eu estou, se eu não estiver mal informado, o senhor me corrija, se eu estiver errado, fiquei sabendo que as coisas não vão bem aqui no restaurante e sabedor de que o senhor fica até mais tarde aqui, eu queria mesmo ter essa conversa em particular. O senhor está sozinho, né? O homem, ele perguntou meio que afirmando, você está sozinho, né? E nessa hora, o Raimundo ficou até com medo de confirmar. Falou, não, tem funcionário ainda aí. O homem não deu importância para essa informação do Raimundo. E o homem seguiu falando com o Raimundo. Então, eu venho propor um negócio para o senhor. Nossa, o Raimundo, ele sentiu firmeza agora nessa última fala daquele homem de preto. Porque ele, se estava pensando em alguma coisa extraordinária, ele viu que o homem teve um procedimento chamado normal, uma fala consciente e racional. Eu vim propor um negócio para o senhor. Era uma coisa que qualquer pessoa falaria. Então aí, ele se deixou levar por uma tranquilidade e sentiu até o Raimundo um pouco de felicidade. E o Raimundo disse, tudo bem, o senhor veio propor um negócio a mim, tô pronto para escutar. E ele viu quando o homem tirou de dentro de uma maleta que ele não tinha observado que o homem carregava. Ele não tinha ainda percebido que o homem carregava aquela maleta. Quando o homem entrou, eu acho que ele se assustou tanto que ele sequer prestou atenção que o homem trazia consigo uma maleta. Mas foi de uma maleta que o homem tirou. Tirou de uma maleta um papel, aquele senhor. Tirou da maleta um papel. Bom, se o senhor quer a minha ajuda, o senhor assine aqui, por favor. Pode assinar aqui nesse papel. O homem nem se preocupou em ler para o Raimundo o que estava escrito. E o Raimundo, ele pegou assim um papel e ele conseguia ler, porque as letrinhas, elas eram tão miúdas, mas elas eram tão pequenas, que por mais que ele se esforçasse na vista, e olha que ele até enxergava bem, ele não tinha dificuldade para isso, mas por mais que ele se esforçasse, as letras eram miúdas demais, ele não conseguia ler. Quando o homem viu que ele estava interessado em ler o que estava escrito ali com aquelas letras miúdas, o homem falou assim, é padrão, é letrinha miúda padrão, mas o senhor tem que confiar em mim, o senhor quer ajuda ou não quer? O homem já falou agora com uma certa rispidez, já não foi tão camarada como da primeira vez. O senhor quer ou não quer a ajuda? Respondeu Raimundo, quero sim senhor a ajuda, então pode assinar e confiar. Assino aqui? Exatamente. Enquanto que o Raimundo colocava o chamegão, a assinatura dele no papel, o homem falou da condição dele pro negócio prosperar e para ele ajudar. Qual era a condição? Enquanto isso, o Raimundo assinava. Ele foi claro com o Raimundo. Tudo que o senhor precisa fazer é o seguinte, o senhor vai deixar agora o restaurante aberto todos os dias após meia-noite, porque depois da meia-noite, eu e os meus amigos, nós viremos comer aqui e o senhor terá que alimentar a minha turma. O Raimundo olhou para o homem e falou, de graça? Não. Nada nesse mundo é de graça, meu filho. Pagarei. E pagarei muito bem por isso. O senhor aceita? Bom, o senhor já assinou aqui o papel. Então eu creio que o senhor está disposto a fazê-lo. Abrir todos os dias o restaurante após a meia-noite. Vai lotar. Sim, senhor. E o que eu preparo? O que o seu pessoal gosta? Carne. Nós gostamos de carne. E o senhor pode me dizer assim, porque aqui no restaurante nós servimos carne de porco, nós servimos frango, nós servimos também a carne bovina. E que tipo de carne? Eu preciso saber,
para poder preparar para o senhor. Esquece. A carne que nós comemos é diferente. Diferente? Como assim? Não é nenhuma dessas carnes que o senhor disse. Peru? Não se assuste. Nós comemos carne... Que carne? Nós comemos carne humana. O que o senhor ouviu? Mas não se preocupe. Nós abasteceremos um restaurante. Essa carne não será servida para os seus clientes normais. Só depois da meia-noite. É para mim e para minha turma. Carne humana. Raimundo, meu amigo, arregalou os olhos ao ouvir aquilo. Ele não podia acreditar. Carne humana? Onde já se viu? Ele, como negociante, ele falou, mas, meu senhor, olha, eu não posso concordar com isso, porque eu terei que usar as panelas do meu restaurante para cozinhar essa carne e pode contaminar as minhas panelas, a minha própria comida. Eu não sabia que era esse tipo de alimento iria satisfazer o senhor. O Raimundo ficou tão desesperado que nessa hora ele chorou. O homem, impassível, da mesma forma que entrou no restaurante, tranquilo, sem tirar o chapéu da cabeça e sem revelar o seu rosto, sossegado, ficou de pé e disse: meu amigo, você acabou de tomar o seu gole de vodka e disse que faria um pacto para salvar o seu restaurante até com o diabo, não disse? Caiu a ficha do Raimundo. O diabo, aquele homem era o próprio. Então, eu estou aqui para isso. E não se preocupe, da carne eu me incumbo e até do preparo da mesma. A única coisa é que o restaurante vai ter que ficar aberto todos os dias após a meia-noite. Estamos combinados? Foi quando o homem, que já havia se revelado sendo o diabo, estendeu a mão para que o Raimundo apertasse. E nessa hora, o Raimundo se atarracou a um crucifixo que havia ali no balcão do restaurante. Era um crucifixo que sua mãe havia trazido para o restaurante há muitos e muitos anos atrás. Ele próprio conhecia aquele crucifixo desde que era criança. E ao invés de dar a mão para o diabo, ele deu o crucifixo, o que fez com que o diabo desse um grito e desaparecesse dali. Na mesma hora, o Raimundo saiu dali e foi chamar o padre, que inclusive fazia suas refeições lá no restaurante. Ele pediu uma ajuda, se confessou com o padre, confessou o pecado pelo chamamento. Ele fez um chamamento de forma ignorante, mas fez o chamamento. Que o padre o perdoasse. O padre revelou a ele que, na verdade, esse perdão teria que vir de Deus. Ele teria uma penitência a cumprir. A penitência seria passar aquele resto de noite de joelhos e diante do altar na igreja, pedindo perdão a Deus e rezando muito Ave Maria e muito Pai Nosso e muito crê em Deus Pai. Foi exatamente o que o Raimundo fez. No dia seguinte, tudo amanheceu diferente. Inclusive, ele conseguiu contratar uma senhora muito boa que foi trabalhar no restaurante e a partir dali o movimento do restaurante se refez. Foi uma conquista lenta, mas baseada no bom serviço. O restaurante foi reerguido. Raimundo, o meu amigo Raimundo, nunca mais abandonou a igreja e nem a sua fé. E nem os crucifixos. Ele deixou um no salão, outro lá na cozinha e o mais importante, orientado pelo padre, ele colocou um na entrada da porta do restaurante. História que me foi revelada pelo Raimundo. As pessoas dizem, mas de fato aconteceu, minha amiga. Olha, eu confio no Raimundo. Eu acredito nele. E você também acredita?